Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer agora a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teorema de proporcionalidade e verificações experimentais. Detalhamento, relações métricas no triângulo retângulo, resolução de problemas. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então iniciando a nossa aula, vocês estão vendo aqui um triângulo que é um triângulo retângulo. Então, por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo que mede 90 graus, certo? E todo triângulo retângulo, eles vão ter aí nomes especiais para os seus lados. A gente sabe que um triângulo tem 3 lados, né? Mas o triângulo retângulo ele vai ter nomes especiais aí referente aos seus lados. E quais vão ser esses nomes? Veja bem, como eu tenho aqui esse triângulo retângulo, vocês estão vendo que os lados que formam uma perpendicular com o chão e a própria base, esses dois lados que são os lados menores do triângulo retângulo, eles são chamados de catetos, certo? E o lado maior de um triângulo retângulo, que é justamente esse lado aqui, vocês estão vendo, aquele lado que está descendo aí, fechando o triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. Então, em todo triângulo retângulo, a gente tem cateto, cateto e hipotenusa. Aí a gente vai variar aí nas letras. Normalmente, a gente chama aí a hipotenusa de A, a letra A minúscula, e os catetos são chamados de B minúsculo e C minúsculo. Em algumas situações, como os lados são chamados de catetos, às vezes em um triângulo você vai ver o cateto B sendo um lado e o cateto C sendo o outro, e em outros exemplos você vai ver essa inversão, mas não tem problema, o que é importante é a gente saber que eles são catetos e o lado maior é a hipotenusa. E um detalhe do triângulo retângulo é que o ângulo reto, ele sempre está oposto ao lado da hipotenusa. Então, a hipotenusa é o lado maior e o ângulo que está oposto a esse lado vai ser o ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto, tá bom? Então, a gente vai ver algumas relações que a gente pode retirar desse triângulo retângulo, E essas relações só vão valer para um triângulo que for retângulo, tá bom? Se o triângulo não for retângulo, não vão valer essas relações. Mas para todo e qualquer triângulo retângulo vão valer todas essas relações que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então, olha só, começando aí a primeira relação, a gente tem aqui, você pode ver, b ao quadrado é igual a A vezes M, Então, o que é o b ao quadrado, o que é o A e o que é o M? B, ele vai ser o cateto. Então, pode ser qualquer um dos dois lados do triângulo, Os dois lados menores. O importante é a gente aprender que quando a gente tiver a medida de qualquer um dos dois catetos elevado ao quadrado, vai ser igual à medida da hipotenusa, que a gente está chamando de A, vezes a medida da projeção desse cateto na hipotenusa. Mas o que seria uma projeção? Vocês estão vendo nesse triângulo uma lanterna, Então, ele está focando justamente ali em um dos lados do triângulo. Então, imagine que essa lanterna, focando aí no lado de baixo do triângulo, está formando uma sombra, esse traço que está de preto aí na hipotenusa. Então, essa sombra aí que está sendo projetada por essa lanterna, é a medida da projeção do cateto, desse cateto aí embaixo, que a gente pode chamar de B ou pode chamar de C. Nesse caso aí eu chamei de B. Então, esse cateto B, a medida dele, quando é elevado ao quadrado, vai ser igual, vai ter a mesma medida da hipotenusa toda multiplicada pela projeção do cateto que a gente está falando aí na fórmula, E isso vai acontecer com outro cateto também, Vai gerar uma fórmula semelhante. Olha só, nós temos, seguindo aí, a gente
pode colocar a lanterna no outro lado, né, no outro cateto, e vai gerar aquela projeção que está de verde ali. Então, qual é a relação que a gente pode tirar daí? A relação é que C ao quadrado é igual a A vezes N, ou seja, o cateto ali que está sendo focado pela lanterna, eu chamei de C, né? Então, esse cateto, a medida dele é elevada ao quadrado, vai ser sempre igual à medida da hipotenusa todinha, multiplicada pela projeção desse cateto na hipotenusa, que é esse ladinho verde, né? Então, se a gente conhecer essas medidas, né, a gente consegue descobrir a outra. Por isso que elas são chamadas de relações métricas do triângulo retângulo, né? Então, são relações baseadas nas medidas de um triângulo retângulo. E isso vai valer para qualquer triângulo retângulo. Então, essas são as duas primeiras relações, né, que são relativas aos catetos. A gente coloca assim, né? B ao quadrado é igual a A vezes M e C ao quadrado é igual a A vezes N. Mas o que a gente tem que ter na mente é que se a gente pegar qualquer cateto elevar ao quadrado, vai ser igual à medida da hipotenusa pela projeção desse cateto na hipotenusa. Se a gente memorizar essa relação, não vamos depender de letras aí, né, para fazer o cálculo e achar alguma dessas medidas que podem ser desconhecidas em um triângulo retângulo, né? Então, essas duas são as primeiras relações e vamos verificar outra relação aí que a gente pode tirar de um triângulo retângulo. Acompanha aí. Olha só, a gente tem o mesmo triângulo retângulo, né? Aí vocês estão vendo que a gente traçou uma altura. A altura eu chamei de H. A altura é esse traço que está em vermelho, saindo do ângulo reto e chegando na hipotenusa. Então, a relação agora vai ser a seguinte, olha só, se você pegar a medida da altura e multiplicar, né, por ela mesma, ou seja, elevar ela ao quadrado, vai ter a mesma medida da projeção M vezes a projeção N, que são as duas projeções na hipotenusa, né? Esse pedaço que está em verde e o pedaço que está em preto. Então, multiplicando essas duas projeções, é o mesmo valor da altura ao quadrado. E isso pode nos ajudar a resolver alguns problemas. Então, essa é a terceira relação que a gente está vendo agora, tá bom? Continuando, a gente vai ver mais uma relação dentro do triângulo retângulo. Olha só, a gente tem o triângulo retângulo e a gente sabe, né, que A é a hipotenusa, H é a altura, B e C são catetos. Então, qual é essa relação aí? Se a gente multiplicar a medida da hipotenusa pela medida da altura, essa multiplicação ela vai ser igual à multiplicação entre os dois catetos. Então, olha que relação legal, né? Para a gente utilizar em alguns problemas, como a gente vai ver durante a nossa aula, essa é mais uma relação. A multiplicação entre a hipotenusa e a altura vai ser igual à multiplicação entre os dois catetos, tá bom? Então, essas são algumas das relações que a gente vai ver hoje aqui na nossa aula, né? Relações que são relações métricas de um triângulo retângulo. Lembrando que essas relações, elas só vão existir em um triângulo retângulo. Então, se a gente observar um problema que envolva um triângulo retângulo e queira saber algumas dessas medidas, né, ou a hipotenusa, ou os catetos, ou a altura, ou as projeções, a gente pode verificar qual dessas relações a gente pode utilizar para resolver o problema, tá bom? Então, acompanhe aí comigo alguns exemplos. Determine as medidas M e N indicadas no triângulo retângulo a seguir. Então, a questão já diz que o triângulo é retângulo, por isso eu posso usar as relações. Então, para a gente recordar, as relações que a gente utilizou, né, que a gente viu há pouco, são as relações. Se eu pegar o cateto e elevar ao quadrado, tem o mesmo resultado da multiplicação da hipotenusa pela projeção desse cateto B na hipotenusa. Né? Eu vou chamar essa projeção de M. Lembrando que às vezes a gente pode encontrar M ou N dependendo do triângulo. O importante é a gente saber que essa projeção aqui, que eu chamei de M, é a projeção do cateto em questão aqui, tá certo? Então aqui B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção, C ao quadrado, a gente também viu, é a mesma multiplicação da hipotenusa
pela projeção. Só que agora eu coloquei N, né? Porque essa projeção é do cateto C. Né? Então, dependendo da nossa identificação aí de letras no triângulo, essas letras podem mudar. Né? Por isso que é bom sempre ter em mente as relações mesmo. Né? A outra relação que a gente viu foi quando a altura, aliás, a altura H elevado ao quadrado tem a mesma medida da multiplicação das projeções. Então, m vezes n é igual à altura ao quadrado ou vice-versa. E a última relação que a gente viu é que quando eu multiplico a medida da hipotenusa pela altura, essa multiplicação tem o mesmo resultado, né? Ela é igual à multiplicação dos catetos, B e C. Certo? Então, aqui eu coloquei as relações em fórmulas, né? E aí, como é que eu vou resolver esse problema? Eu tenho que visualizar o triângulo que está sendo apresentado aí e verificar qual das 4 relações eu vou utilizar para encontrar as medidas. E o problema pede aqui a medida M e a medida N, né? Então, quais as informações que o triângulo me fornece? Ele me dá essa medida 8, que é o lado B, né? Posso colocar aqui que ele é B. Então, esse 8 é o cateto B. Vou colocar aqui, um Bzinho. Cateto B igual a 8. Essa é a primeira informação que eu vejo no triângulo. A outra informação é essa medida toda aqui, ó. É o lado maior do triângulo, o lado que está oposto ao ângulo reto. Então, essa medida é a medida da hipotenusa, que nas nossas fórmulas a gente chamou de A. Então, vou colocar o Azinho aqui. Agora eu já sei que o problema me deu a hipotenusa, me deu o valor de cateto B, que é 8, e ele pede as projeções. Então, eu posso utilizar qual das fórmulas a seguir aí, né, dessas 4, para encontrar o valor de M e N. Né? Eu tenho M e N nessas fórmulas aqui, ó, nas 3 primeiras. Mas aí eu preciso saber qual delas eu vou usar, né? Normalmente a gente usa uma fórmula para poder utilizar outra, né? Às vezes é 2 fórmulas que a gente precisa usar. Então é bom sempre a gente verificar que dados a gente tem da questão para poder aplicar aí na fórmula. Então imagine que eu vou tentar usar aqui a primeira. Por que eu vou tentar usar a primeira? Porque eu tenho o valor de B e eu tenho o valor de A. Então, eu vou encontrar o valor de M. Né? Se eu tenho 2 valores e um terceiro valor é desconhecido, possivelmente eu posso encontrar utilizando a fórmula. Então, a fórmula B ao quadrado igual a A vezes M. Lembrando que B é o cateto. Então, se B é o cateto que vale 8, eu substituo por 8 e elevo ao quadrado, porque a fórmula diz que a gente tem que pegar o cateto e elevar ao quadrado. E essa medida vai ser igual a essa multiplicação, hipotenusa pela projeção do cateto B. Então, a hipotenusa A vale 16, né? Esse 16 aqui, que já está no problema. E o M é justamente a projeção do cateto B, né? A projeção desse cateto B que vale 8, né? E é o que eu quero encontrar. Então, vejam, quando a gente viu lá a luzinha da lanterna, né? Ela foca aqui o cateto B e ela gera essa sombra aqui nesse pedaço da hipotenusa, né? Esse pedaço da hipotenusa M, que é a projeção do cateto B. E assim acontece para o cateto C também. Essa era a ideia aí de projeção que eu queria mostrar para vocês. Então, agora eu tenho 8 ao quadrado igual a 16 vezes M. Resolvendo, 8 ao quadrado é igual a 64, né? Porque é 8 vezes 8. Aí a gente tem que lembrar também de como resolver aí as potenciações, né? E 16 vezes M, eu junto, né? 16M. 16 vezes M é 16M. Então, agora tenho aqui que 64 é igual a 16M. Então, o 64 dividido por 16 vai ser igual ao valor de M. Né? Esse 16 que está multiplicando M aqui, né? Ele vai passar para o outro lado, que é o lado do 64, dividindo, né? Dividindo o próprio 64, para a gente poder descobrir o valor de um M só, né?
Então, fazendo essa divisão, né, M vai ser igual a 4, né? Porque 64 dividido por 16 é igual a 4. Então, eu já encontrei o valor de M. Olha só, na própria figura, né, se você substituir aqui, ó, o M eu já encontrei, é 4. Então, olha só uma relação que eu não mostrei para vocês, mas que ela está intrínseca aqui no problema. Qual é essa relação? A relação é que a medida da hipotenusa é a soma de M mais N, né? Então, olha só como a gente vai descobrir o valor de N. Se a hipotenusa toda mede 16, uma das projeções vale 4, quanto é que vai valer a outra, né? Eu só preciso fazer a subtração, né? Ó, a hipotenusa é igual à soma das duas projeções. Então, a hipotenusa toda mede 16 e a projeção M mede 4. Então, quanto é que vai valer N? Vai valer a diferença aí, né? Da hipotenusa pela projeção, que é 4. Então, esse aqui vai ser o valor de N. Então, N vai ser igual a 12, né? Que é 16 menos 4, 12. Então, agora eu já descobri M e N, utilizando só uma fórmula, né? Eu usei essa outra relação aqui, mas é uma relação que a gente consegue visualizar sem ter que aprender as fórmulas, né? Então, assim a gente encontra o valor de M e N utilizando a fórmula de B ao quadrado igual a A vezes M, que é cateto B ao quadrado igual a hipotenusa A vezes a projeção M do cateto B, certo? Então, muito bem, continuando aqui os nossos exemplos, vamos verificar o outro exemplo que temos. Determine as medidas B e H indicadas no triângulo retângulo a seguir. Então, olha só, de novo, né, a gente olha para a imagem e vai identificar os lados. Como esse vértice aqui é A, esse lado aqui oposto vai ser o Azinho. Então, você vai e põe um Azinho aqui. Como esse vértice é B, esse lado aqui vai ser o Bzinho, olha só, ele já está aí. E como esse é o vértice C, esse lado oposto vai ser o Czinho aqui, C minúsculo. Então, a gente põe aqui um C só para a gente identificar as medidas, né? Aí aqui também já está identificado a altura do triângulo, que é H. E a gente também tem essa medida aqui, ó. Essa medida, ela está na hipotenusa, né? Não é a hipotenusa toda, então ela só é a projeção, ó. E ela é a projeção de quem? Ela é a projeção desse cateto C. Então, eu vou dizer que esse 48 é... Vou colocar aqui para dentro, para não confundir. Esse 48 eu vou chamar de N, tá? Só para combinar aí com as fórmulas que a gente está vendo. Aí, o que ele quer? Ele está pedindo a medida de B, ou seja, ele está pedindo a medida do cateto B e da altura H. Aí a gente pode lembrar das fórmulas, né? A fórmula do cateto B é ele ao quadrado, né, igual a hipotenusa vezes a projeção dele. A projeção dele eu chamei de N, né? Deixa eu ver aqui. Não, a projeção dele eu chamei de M, né? Então, vamos colocar aqui igual como eu chamei. Ou B ao quadrado igual a A vezes M, né? Aí eu posso verificar se eu consigo utilizar essa fórmula, né? Eu não sei quem é B, é justamente o que ele está pedindo. Eu sei quem é a medida de A, né? Que é 54. Mas esse M, né? Quem é o M? Vou colocar aqui de verde, ó. É a projeção do próprio cateto B. Então, é esse outro pedaço aqui, o M. Eu não tenho o valor dele, né? A princípio, eu não tenho, né? Mas olha só, a gente pode encontrar esse valor de M. Como é que a gente vai encontrar? Eu sei que a medida da hipotenusa inteira mede 54 e uma das projeções mede 48. Ou seja, essa projeção aqui vai ser a hipotenusa, 54, menos 48, que é a outra projeção. Ou seja, essa medida da projeção aí vai ser igual a 6, certo?
Então, agora eu já tenho aqui essa medida, ó. Essa medida vai ser 6. Então, eu consigo utilizar essa fórmula, porque eu tenho aqui as duas medidas e basta eu encontrar a terceira aqui usando essa fórmula. Então, b ao quadrado vai ser igual à hipotenusa, que é 54, vezes m, que é 6, né? Então, b ao quadrado vai ser igual a essa multiplicação. 54 vezes 6 dá 324. Vamos ver aqui. 54 vezes 6. 6 vezes 4, 24 vai 2. 6 vezes 5, 30, 32. Né? Então, olha só, 324. Ou seja, b ao quadrado é igual a 324, então b vai ser igual a raiz quadrada de 324, certo? Então, se a gente calcular essa raiz, 324, a gente vai chegar ao valor de b. Então, vamos fazer aqui, né, o cálculo dessa raiz quadrada de 24. – 324 raiz quadrada vai ser igual a 18. Então, b é igual a 18. Já achei a medida de b, né? E a medida de h? Como é que eu vou encontrar a medida de h? Eu utilizo a fórmula do h, que é h ao quadrado igual a m vezes n, vezes o n. H ao quadrado vai ser igual à multiplicação das duas medidas que eu já sei quais são. A m é 6, né? E a n é 48. Então, multiplicando essas duas medidas, vai ser a mesma coisa que h ao quadrado. Então, 6 vezes 48 vai dar 288, né? 288. Aí, então, h vai ser igual a raiz quadrada de 288, e aí a gente pode resolver essa raiz quadrada de algumas formas, né? Uma das formas de resolver é a gente saber que 288 é a mesma coisa que 2 vezes 144, né? Por que que eu coloco assim? Porque eu consigo tirar a raiz de 144, pelo menos, né? E aí eu retiro essa raiz, 144 vai ser 12, né? E esse 12 vai sair. O 2 vai continuar lá dentro porque eu não consigo ter raiz exata de 2. De raiz quadrada de 2, tá? Então, a altura desse triângulo retângulo é 12 raiz quadrada de 2, tá? Aí, se o problema lhe der aí que a raiz quadrada de 2, ela é aproximadamente 1,41, né? A gente ainda pode chegar a um resultado melhor aqui, né? Se você multiplicar 12 por 1,41, você vai chegar a um resultado mais aproximado aí da altura, que seria de 17. Eu não vou colocar a unidade de medida porque o problema não me deu a unidade de medida. Então, essas são as duas medidas que ele pediu para a gente encontrar, certo? Muito bem. Então, vamos continuar e vamos ver mais um probleminha aqui. Olha só. Determine as medidas m e a indicadas no triângulo retângulo a seguir. Então, agora, ele quer que a gente encontre a medida da hipotenusa e da projeção m. Ele me dá a projeção n, né? Se uma é m, a outra é n. E também eu conheço a medida da altura, que é essa medida aqui de azul, vale 15. Né? E se a gente colocar aqui as outras letrinhas b e c, aqui vai ser o b, porque está oposto ao vértice b, e aqui vai ser o c, porque está oposto ao vértice C. Né? Então, para achar a medida m e a, eu vou utilizar a fórmula que vai me ajudar nisso. Né? Então, eu tenho essas informações aqui. Ó. Eu tenho que h é igual a 15 e que n é igual a 9. Né? Então, como eu quero encontrar a medida de m e da hipotenusa, eu posso utilizar aí. Vamos verificar se a gente consegue utilizar aqui. Ó. H ao quadrado é igual a m vezes n. Ó. Eu vou poder utilizar essa fórmula, porque eu tenho h
e eu tenho N. Aí eu vou encontrar M que ele está pedindo, né? Então, H ao quadrado vai ser 15 ao quadrado. M eu não sei quem é, então eu repito. E o N é 9. Então, 15 ao quadrado é 225. 225 vai ser igual a 9M. Então, eu vou passar aqui o 9 dividindo 225, né? Para isolar o M que a gente quer encontrar. E agora eu já tenho aqui, ó, essa divisão, ela vai ser igual a M. Então, 225 dividido por 9 vai ser igual a 25. Então, o M é igual a 25. Descobri aí a primeira medida que ele quer. A segunda medida é a medida de A. Mas então, vejam aqui, né? Se esse M é igual a 25, A é a hipotenusa. A hipotenusa vai ser a soma dessa projeção M, que mede 25, e essa projeção N, que mede 9. Então, 25 mais 9 vai ser igual a 34. Então, A, que é a hipotenusa, vai medir 34, certo? Muito bem. Então, a gente terminou de ver aí esses exemplos e agora a gente vai ver um exemplo mais aplicado, né? Vocês vão assistir aí o vídeo do exemplo. Em um mapa, as cidades A, B e C são os vértices de um triângulo retângulo e o ângulo reto está em A. A estrada AB tem 80 km e a estrada BC tem 100 km. Um rio impede a construção de uma estrada que liga diretamente a cidade A à cidade C. Por esse motivo, projetou-se uma estrada perpendicular saindo da cidade A até a estrada BC, sendo a estrada a mais curta possível. Qual o comprimento da estrada que será construída? Muito bem, então vocês viram aí, né, um exemplo que está aplicado aí a um problema do cotidiano, né? Então, olha só como a gente pode utilizar as relações métricas para descobrir qual vai ser a medida dessa estrada, né? A gente vai verificar aí como seria essa resolução. Então, a gente tem aí o problema do mapa, né? Tá dizendo aí que as cidades A, B e C são vértices de um triângulo retângulo. Então, só por causa disso aqui, né, eu posso utilizar as relações métricas do triângulo retângulo. Então, está desenhado aí, né, em forma de triângulo retângulo, e ele tem as informações que de A até B, que é um cateto, né, é igual a 80, e que cateto é esse? É um cateto C, né, porque está oposto ao vértice C. E a estrada de B até C tem 100 quilômetros, ou seja, essa estrada aqui, que é a hipotenusa, tem 100 quilômetros. Então, o 100 é a hipotenusa A, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho. A hipotenusa A é igual a 100 e o cateto C é igual a 80. E ele quer saber a medida dessa estrada aqui. Essa estrada é justamente a altura do triângulo retângulo. Então, a gente vai utilizar a fórmula do cateto C, né, para encontrar aí essa medida dessa altura. Vamos verificar aqui. Olha só. Vamos colocar aqui na próxima cartela, porque aqui ele está pedindo, né? Qual o comprimento da estrada que será construída. Então, eu tenho aqui C é igual a 80, a hipotenusa A é igual a 100, e ele quer saber a altura. Então, vou começar com a fórmula de C ao quadrado é igual a A vezes N, né? Então, o C eu já sei quem é, então é 80 ao quadrado. A é a medida da hipotenusa, que é 100, né? 100 quilômetros, então vou colocar aqui 100. Com isso eu vou descobrir a medida de N. Então, 80 ao quadrado vai ser 6.400, né? 80 vezes 80. E isso é igual a 100 N. Muito bem. Então, o N vai ser a divisão de 6.400 por 100, né? Cancelando aqui esses zeros, eu encontro o N igual a 64. O que me ajuda a encontrar o N igual a 64? Então, olha só, veja no mapa aqui, né? O N é esse pedaço aqui, ó. Se esse pedaço é 64, o outro pedaço é a diferença até chegar a 100. Então, é 100 menos 64, que é 36. Então, agora eu tenho aqui que N é 64 e M
é igual a 36. E eu precisava de MN para encontrar a altura, né? Porque a próxima fórmula que a gente vai usar é h ao quadrado igual à multiplicação dessas projeções, né? Então, h ao quadrado, que é a medida que a gente quer, é a multiplicação de m, que é 36, vezes 64, né? Então, olha só. Então, eu preciso tirar as raízes desses números, né? Para poder ter a medida de h. Então, eu posso escrever assim, ó. Raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 64. Então, h vai ser 6, que é a raiz quadrada de 36, vezes 8, que é a raiz quadrada de 64. 6 vezes 8, 48. Então, vejam, a unidade de medida está em quilômetro, né? São as medidas que ele fornece no problema. Então, a altura, né, desse triângulo retângulo, que vai ser a medida da estrada, é de 64 quilômetros. Então, muito bem. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido melhor aí sobre as relações métricas no triângulo retângulo e eu encontro vocês numa próxima aula.